Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o Santos em um duelo válido pela 37ª rodada do Brasileirão 2023. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá, o Atlético Paranaense recebeu o Santos na Liga Arena às 18 horas e 30 minutos deste domingo, dia 3 de dezembro de 2023, em um duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. E para essa partida, o técnico interino Wesley Carvalho escalou o Atlético Paranaense com Bento no gol, Kaká, Thiago Heleno e Kaique Rocha formando o trio de zagueiros, Madson na ala direita, voltando a ser titular pela primeira vez desde a lesão sofrida diante do Internacional no retorno do Brasileirão, partida também na Liga Arena. Eric Fernandinho à frente do sistema defensivo, com o Tomás Coelho atuando como ala pela esquerda. À frente desse quarteto, atuando como meias atacantes, a gente teve Christian e Vitor Bueno, e mais à frente, como homem de referência, o Vitor Roque. Titularidade surpreendente, porque até onde a gente sabia, o Roque não tinha condições de atuar a minutagem que ele atuou hoje, mas também uma surpresa de alguma maneira compreensível pelo fato de que o Atlético anunciou ontem oficialmente que hoje seria despedida do Vitor Roque da Liga Arena. Ele deve seguir para Barcelona no mês de dezembro para reforçar o clube catalão, então vai se encerrando a passagem do Vitor Roque por aqui, a primeira passagem, tomara que tenha mais de uma, e o Atlético segue sem ele para o próximo ano. E aí, gente, quando a bola rola, a gente vê um Atlético um pouco mais ligado do que a gente tinha visto nas últimas partidas, um Atlético que competiu na maior parte do tempo e que, embora não tenha apresentado um futebol tecnicamente brilhante, conseguiu dominar a posse de bola na primeira etapa, foram 64% de posse do Atlético Paranaense, porém sem criar grandes oportunidades de gol. O Atlético realmente não ofereceu tanto risco assim à meta defendida pelo bom goleiro João Paulo. E para que o Atlético pudesse ter esse controle da posse de bola, quem mais uma vez foi extremamente importante foi o Fernandinho. Foram 64 ações com a bola, 84% de precisão nos passes e determinante para ditar o ritmo das jogadas do Atlético. Se a jogada se construía de maneira mais lenta, se a gente acelerava em transição. Fernandinho é um cara que tem muita leitura para entender isso e surpreende que aos 38 anos de idade ele tenha conseguido esse nível de desempenho técnico e físico na sua 51ª partida na temporada 2023. Isso é uma coisa que precisa ser revista para o próximo ano, porque o Fernandinho é um cara excepcional, isso a gente nem questiona, tanto tecnicamente, mentalmente, mas não dá para você, entre aspas, esfolar um jogador dessa importância, submetendo aí a 10, 12, 15 partidas de Campeonato Paranaense. Que no próximo ano a gente possa ter um pouco mais de moderação no uso do Fernandinho nesse torneio sem importância nenhuma, que é o Campeonato Estadual, para que a gente possa colher o melhor dele por mais tempo nas principais competições do ano. Isso é uma coisa que eu peço bastante e espero que aconteça. Nessa posse de bola que eu destaquei de 64% no primeiro tempo, acho que é muito indicativo o fato de que tanto o Kaká quanto o Thiago Heleno e Kaique Rocha estiveram entre os 3 jogadores do Atlético que mais realizaram ações com a bola. Isso significa, em última instância, que a posse da bola que o Atlético teve foi, na maior parte do tempo, no campo defensivo, ou na região ali da intermediária com a participação dos zagueiros. Então, é natural que a gente tivesse tido dificuldade para construir, mas, ao mesmo tempo, o Atlético hoje concedeu menos espaço do que vinha concedendo, não permitiu grandes oportunidades de gol ao Santos. A melhor defesa do Bento no primeiro tempo foi em uma cabeçada que eu confesso agora que não me lembro de qual santista partiu, mas nada de espetacular. O Bento realmente está atuando de maneira bastante segura, como a gente espera dele, e impediu que o Atlético sofresse um gol nessa única jogada do Santos. E aí vale destacar também o Kaique Rocha fazendo uma boa partida, tanto com a posse da bola, trabalhando bem com a bola nos pés, quanto realizando 9 ações defensivas, foi quem mais completou ações defensivas no time do Atlético. E uma coisa que a gente precisa destacar negativamente seria o Vitor Bueno, pouco participativo, não foi tão preciso com a bola hoje quanto a gente espera dele, foi 77% de precisão,
mas foi decisivo. Isso é uma coisa que não se pode negar. Ele bate a falta que termina com a marcação do primeiro gol do Atlético, ainda que eu considere que com uma certa ajuda do bom goleiro João Paulo, né, a bola quica na frente dele, mas ele tinha condições sim de chegar naquela bola e espalmá-la para a linha de fundo. Achei que o João Paulo não esteve no seu melhor naquele lance, mas bom para o Atlético, que abre o placar e vai para o intervalo no primeiro tempo em vantagem. Isso, lógico, aumenta a confiança da equipe, acaba aliviando um pouco a pressão do torcedor. E aí, no segundo tempo, a gente viu o Atlético voltar para campo em uma postura mais ou menos parecida, mas com o domínio da posse de bola sendo invertido. Quem mais teve posse de bola no segundo tempo foi o Santos, com 58%. O Santos também finalizou mais que o Atlético no segundo tempo, 7 finalizações a 6, mas seguiu-se a dinâmica de poucas oportunidades para marcar. Um jogo assim até um pouco monótono nesse aspecto, pela falta de brilhantismo técnico de lado a lado. Mas, em dado momento, o Vitor Bueno, de novo, decisivo, né? Apesar de uma participação, vamos dizer assim, no global da partida, não tão inspirada, mais uma vez foi decisivo com um bom passe para o Madison a aumentar a vantagem do Atlético aos 75 minutos, depois de uma assistência, lógico, do próprio Vitor Bueno, que foi o que eu escrevi aqui. E o Atlético aí se coloca numa posição muito vantajosa, 2 gols de folga no placar, diante de um Santos que não vinha conseguindo assustar. Nesse momento, Wesley Carvalho começa a realmente mexer na equipe. A gente tem as entradas de Bruno Pérez, Alex Santana e Bruno Zapelli para saídas de Madison. Madison, eu escrevi Alex Santana, não pode ser isso. Espera aí, vamos confirmar aqui. Madison Christian e Vitor Bueno. E aí, um pouquinho mais para frente, aos 85, a gente tem a saída do Vitor Roque, né, que acabou não conseguindo deixar o seu gol, mas tentou bastante, dificultou muito a vida dos zagueiros do Santos. Não tenho nenhuma dúvida de que vai fazer uma grande carreira na Europa, tem talento de sobra para isso, tem ferramentas físicas para isso, e acho que tem tudo para... a gente torce para que um dia volte e venha mostrar aqui na arena, onde a gente viu o Vitor Roque explodir, o jogador que ele vai se tornar lá na Europa. Então, o Bigode aí na sequência, né, já nos acréscimos, ele dá números finais ao placar, um belo gol, né, numa assistência do Bruno Pérez, que o William domina e com ela a bola ainda no ar consegue bater de voleio cruzado para vencer o João Paulo pela terceira vez. O Atlético termina o jogo com uma vitória merecida, principalmente pela bola que não jogou o Santos, mas também pelo fato que o Atlético soube aproveitar as oportunidades que surgiram para ele, Atlético. Acho que em relação ao William Bigode, né, fica talvez uma última impressão muito positiva, mas tecnicamente a gente nunca questionou a capacidade do jogador. As grandes preocupações em relação ao Vitor Roque, ao William Bigode desde o início, foram a questão salarial dele. A gente sabe que ele não ganha pouco dinheiro, e a questão da condição física, né, um jogador que não consegue atuar por muitos jogos em sequência, e nem durante muito tempo nesses jogos. Em diversos momentos, por essa falta de capacidade física, foi controlado pelos zagueiros. Acho que não deve ficar para o próximo ano, isso é uma informação, mas mesmo que a gente quisesse, acho que faria pouco sentido. Tá? Essa vitória, ela garante o Atlético na 8ª posição do Campeonato Brasileiro, matematicamente. Então, o objetivo de estar classificado para a terceira fase da Copa do Brasil está garantido. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre o que os desfalques para a partida do meio de semana diante do Cuiabá, onde o Atlético não vai poder contar com Thiago Heleno, Fernandinho e Alex Santana suspensos. Lucas Esquivel e Agostinho Canóbio seguem com dúvida, já que informe, isso não vou dar o nome da pessoa, mas porque ela mesma não publicou, mas nas conversas aí nos bastidores já tem informações circulando no sentido que o Esquivel e o Agostinho Canóbio não jogam no próximo final de semana, no próximo meio de semana. E aí a gente tem que considerar também a possível ausência do Roque, né? Porque se o Atlético não tem mais objetivos na temporada, não teria por que colocar um jogador em fase de recuperação, como é o caso do Roque, que ainda tem alguns incômodos no tornozelo, segundo informações que circulam, não teria por que ele entrar em campo também. E aí a gente tem uma excelente oportunidade para ver alguns jogadores diante do Cuiabá, um jogo que não vale rigorosamente nada, teve seu significado totalmente esvaziado pela vitória de hoje.
alguns jogadores que foram pouco aproveitados durante o ano e algumas esperanças nas nossas categorias de base. Então, na minha opinião, se eu sou o Wesley Carvalho, eu acho que a gente poderia ver diante do Cuiabá um Léo Link, a gente poderia ver um Vinícius Cauê, quem sabe atuando até na mesma posição que fazia o Esquivel. A gente poderia ver o Arriagada começando um jogo pela primeira vez, né, desde o primeiro minuto. A gente poderia ver o Dudu, que estreou hoje substituindo o Fernandinho nos acréscimos, né, de repente jogando, se não como titular, uma meia hora no segundo tempo. O mesmo vale para o Felipe Chiquete, que chegou a ser aproveitado em alguns momentos, mas acabou ficando de fora conforme o número de jogadores mais experientes foi aumentando pelo retorno de lesões. Então, na minha opinião, contra o Cuiabá, pelo fato de jogo não valer nada, eu preservaria a maior parte desses jogadores. Acho que eu aproveitaria somente desses jogadores mais experientes, quem jogou muito pouco esse ano, talvez um Alex Santana, por exemplo, que ficou muito tempo fora. Talvez um Alex Santana, não, o Alex Santana está suspenso. Mas, enfim, algum jogador que possa ter ficado muito tempo fora por conta de lesão. Jogadores que não vão ficar no clube eu não escalaria, caso o Thiago Andrade, que, enfim, não mostrou nada de útil nem de valioso nesse período que esteve aqui. Acho que é o caso da gente começar a pensar no próximo ano e analisar que alternativas a gente pode ter até para começar a construir a equipe de aspirantes que deve começar jogando no Campeonato Estadual. Mas e vocês, gente? O que acharam dessa vitória do Atlético sobre o Santos? O que vocês imaginam para a próxima partida diante do Cuiabá? Deixem o comentário de vocês aí na seção de comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, agora sim, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.